Irmãos, nosso tempo agora de dízimos e ofertas, já faz algum tempo que eu não trago nenhuma palavra incisiva nesse sentido, mas hoje eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a questão. Nos últimos tempos, até que a gente não tem enfrentado dificuldades no sentido de que aqueles que têm um compromisso não estejam até honrando. Nós, como igreja, temos vivido a realidade de, apesar de desmistificar toda essa questão do engajamento financeiro, a gente tem visto gente que tem acordado para a vida. Mas o que eu gostaria de falar hoje é sobre como que a nossa percepção na caminhada é que à medida que a gente vai se libertando de algumas amarras que prenderam a nossa vida, nós vamos ficando folgados. A gente começa, às vezes, a fazer pior do que quando vivíamos debaixo de um jugo de escravidão. Isso é que me incomoda. Me incomoda porque no desafio de, então, quebrar aquilo que era equivocado, aquilo que era, então, uma mentira, a gente foi desconstruindo, e de repente nós desconstruímos tudo, nós temos um monte de entulho agora para carregar, mas não temos disposição de amarrar as pontas que a gente começou a soltar. Eu queria falar um pouco sobre essas pontas, e por isso que eu quero usar claramente a expressão para que não haja dúvida no nosso meio. Ah, mas nós cremos em dízimos e ofertas? Sim, dentro daquilo que a Escritura traz para nós, principalmente à luz do Novo Testamento. Eu sou obrigado a dar 10%? Meu irmão, você não é obrigado a nada. Você foi liberto. Mas para quê? Para que a gente viva intensamente, para que a gente seja mais generoso, para que a gente faça mais ou para que a gente faça menos. Então essa libertação que às vezes a gente prega está se tornando incoerente pelas nossas próprias práticas. E nós vamos criando uns sofismas no nosso entendimento, sabe, umas coisas que têm uma aparência de verdade, mas não são, onde começamos a ler a Bíblia conforme a nossa conveniência. E vou dizer um negócio para vocês, irmãos. O problema não é o dinheiro. O problema é que o dinheiro é um sintoma de que há muitas coisas na nossa vida que às vezes precisam ser endireitadas. Para benefício da igreja? Não, é para benefício da sua própria vida. Nós somos chamados por Deus para viver uma jornada de integralidade, onde não haja gavetas, não haja áreas que a gente diz aqui, Deus não é Senhor. E dinheiro, como a gente sempre comenta, geralmente é a parte mais fácil, porque tem um tanto de gente aí explorando a fé e as pessoas pagam para se ver livres da encheção de saco. Só que Deus não está te chamando para ser livre dentro desse parâmetro de falsa liberdade. Ele está te chamando a uma responsabilidade que vai muito além. Sabe quais são os sofismas que a gente vai criando? Nós começamos a ler a Bíblia conforme a nossa conveniência. E começa com dinheiro, porque às vezes estamos machucados com aqueles que estão fazendo um negócio errado, e de repente a gente fica mais errado do que aqueles que nós estamos criticando, porque nós também distorcemos a Escritura segundo a nossa conveniência. Eu estou cansado, sabe, assim, da nossa geração, principalmente no Facebook. Você vai conversar com alguém e o cara fica assim, não, mas os apóstolos faziam tendas. Eu falo assim, eu não sei que Bíblia que você está lendo. A gente pega uma exceção a respeito da vida de um homem, que era o apóstolo Paulo, que ousa afirmar para uma igreja, que é a igreja de Corinto, que como eles estavam reclamando demais, ele diz que, sendo justo, porque assim ensinou o Senhor, que aqueles que vivem o Evangelho, vivem de pregar o Evangelho, vivam do Evangelho, usando dessa exceção, nós criamos um sistema para a nossa conveniência. E eu não estou aqui para militar isso daí, irmãos. Mas eu estou querendo argumentar a respeito de como que a gente pega, então, um caso isolado e tenta criar uma regra para nós mesmos. Não, mas eu não acredito nisso. Tudo bem, então você acredita em quê? E aí a gente vai lendo Bíblia conforme a conveniência. Ah, não, o dízimo lá na Bíblia, no Antigo Testamento, era uma vez por ano. Você pode dar uma vez por ano também, não tem problema. Mas quer saber o que vai acontecer? Você não vai contribuir com nada. É igual quando alguém fala para você assim, ora por mim. Se você não orar na hora, você não vai orar depois. Você sabe disso. Esse papo de vou orar por você é papo furado. Quando alguém te manda uma mensagem, WhatsApp, alguma coisa, fala assim, velho, ora por mim, ora na hora, meu amigo. Faz uma oração curta, mas sincera, mas se você não orar ali, você não vai fazer. E se você está achando que quando chegar no final do ano,
você vai ser fiel com tudo aquilo que Deus te abençoou o ano inteiro, você está totalmente equivocado. Realmente a contribuição que as pessoas tinham para aquilo que era o ministério, para aquilo que era a igreja, era anual, porque os caras trabalhavam era com lavoura. E lavoura é cada 6 meses ou uma vez por ano. Se você recebe seu salário mensalmente, uma boa dica, seja generoso com o que Deus colocou na sua mão, na mesma proporção que entre no mesmo tempo. Porque a gente começa pagando as contas e daqui a um pouco a gente está dando para aquilo que é o reino de Deus a sobra. E o problema não é o dinheiro. O problema é só que, de repente, tudo na nossa vida passa a ser a sobra. Passa a ser aquilo que são as últimas coisas. Se sobrar, né? Porque no meu orçamento não sobra. E eu duvido que no seu sobra. E tem gente que está lendo Bíblia assim, não, era uma vez por ano. Então era por uma razão específica. Outro sofisma que a gente cria, não, mas os dízimos eram alimentos, eram animais. Pode trazer alimentos e animais sem problema nenhum, nós recebemos. Agora eu quero saber como é que a gente vai mandar uma cabra para alimentar o Rafa lá no Peru. E eu quero saber como é que a companhia de luz vai aceitar a cabra como pagamento. O Christian estava lá em Alto Paraíso durante os últimos anos. E a gente mandava uma oferta ridícula de R$100. É ridículo porque é o que a gente tem, mas é ridículo. E é bom falar esses números. Quando o número é vergonhoso, é bom de falar, dá até orgulho. Orgulho da nossa vergonha e do nosso constrangimento. E você pode pensar assim, não, a gente devia dar uma cesta básica. Compra uma cesta básica, então, de R$100 e manda para Alto Paraíso para você ver quanto vai custar de frete. Vai ficar mais caro do que comprar a cesta básica. Então você está vendo como é que nós vamos criando coisas no nosso entendimento que estão totalmente equivocadas? Não, mas eu vou pegar e vou lá e vou distribuir para os pobres. A igreja fazia isso sem omitir aquilo. Então nós estamos lendo Bíblia, irmãos, é segundo a nossa conveniência. Nós estamos buscando aquilo, às vezes, que está ficando confortável, é para a gente. Quanto que é a medida? A medida é integralidade em todas as áreas da nossa vida. Se você doa o seu tempo, mas não engaja o seu dinheiro, tem gavetas na sua vida. Mas se você dá o seu dinheiro e não dá o seu tempo, tem gavetas na sua vida. E é disso que nós estamos falando. De como a gente precisa começar a abrir a nossa vida e ofertar generosamente na medida em que Deus tem nos abençoado. Ah, Deus vai me abençoar, então se eu fizer um compromisso, dízimo, irmãos, é lei, né? É passar na graça com nota 6. É com o empurrãozinho do professor, porque ainda não entendeu. A gente foi chamado para viver mais. Mas então eu vou ser abençoado se eu fizer isso? Claro que não. Quem falou isso para você mentiu. A verdade do Evangelho é que Cristo já fez tudo que Ele podia e que precisava na cruz. Só que a gente diz que acredita no sacrifício dEle, que acredita na provisão, que acredita em tudo, mas na hora de viver como quem acredita, a gente vive de maneira medíocre. Você crê na provisão, mas não reparte, não oferta, não assume um compromisso com aquilo que a gente faz junto como igreja, como se acreditasse. Você não trata as pessoas, não cuida dos relacionamentos como se acreditasse. Você não dedica o seu tempo como se acreditasse. Então não é que você vai ser abençoado, é que se você realmente crê que você é abençoado, então viva como um, pelo amor de Deus. Porque se você está esperando o céu abrir e descer aquela oferta mágica, eu vou dizer um negócio para você, ela às vezes já tem descido, e a gente no nosso egoísmo e falta de visão, está comendo a semente que era para ser plantada. Eu não peço para Deus, sabe, que Ele me faça rico, embora eu gostaria. Eu já desisti desse pedido, porque a gente vai amadurecendo e vai percebendo como que isso é burrice. Eu quero que meu coração esteja integralmente em tudo aquilo que Deus tem colocado na minha vida. Porque eu começo a ver como que a provisão de Deus faz o nosso pouco se tornar muito, não para o meu benefício, mas para o benefício de todos nós. Será que a gente está vivendo isso? Será que a gente está sendo abençoado e vivendo essa prosperidade em todas as áreas da nossa vida? Ou nós estamos ainda vivendo com gavetas em determinadas áreas? Irmãos, não dá. Simplesmente não dá. Aí, muita gente diz assim, não, mas eu vou ser igreja do meu jeito.
Pode ser. Mas eu sinto te informar, se a gente não for igreja, do jeito que a Escritura fala para a gente, do jeito que aqueles homens que andaram com Jesus transmitiram os ensinamentos que receberam do próprio Deus pessoalmente, falam com a gente através da Escritura, então você não é cristão. Você é um simpatizante de Jesus, você gosta dele, acha ele gente boa, e não tem nada de errado nisso. Eu também sou um simpatizante de Buda, acho que tem um tanto de coisa maneira, sabe? E de um tanto de outras religiões aí, eu vejo os caras e falo, pô, esse cara aqui mandou bem pra caramba nessa. Eu gosto até de uns ateus, de uns caras assim que às vezes os crentes têm umas dificuldades, eu não tenho dificuldade nenhuma. Ser cristão não é ser simpatizante da pessoa, é ser discípulo e acreditar naquilo que foi ensinado e que foi transmitido a homens idôneos, não porque eram bons, mas porque foram feitos bons pelo poder do Espírito Santo, para transmitir isso para nós, para que a gente possa viver as mesmas coisas. Quem no fundo, vai se ferrar de não abraçar esses ensinamentos e aplicar na vida, é a gente mesmo, meus irmãos. Porque Deus dá os pulos dele. Deus é rico. E como Deus tem feito, como a gente pode dar testemunho aqui, esse que vai para o nosso 14º ano, né, como igreja organizada, de quantas coisas a gente tem conseguido fazer sem dinheiro. A única pergunta que às vezes eu me faço é, por que sem dinheiro? Porque com dinheiro poderia ter sido mais rápido, poderia ter sido menos doloroso, poderia ter sido mais intenso e de um testemunho muito mais digno na vida de muitas pessoas, principalmente daqueles que estão engajados com a pregação do Evangelho. Às vezes a gente fica pensando assim, o pastor é o vagabundo, né? Mas a gente não entende que nós não acreditamos em gente pendurada no ministério. Nós acreditamos em missionários, quer estejam na cidade, quer estejam fora. E quem não está comprometido com a missão, não tem espaço dentro dessa comunidade para agarrar no negócio pelo chifre do boi e até mesmo para pegar o microfone aqui e repartir alguma coisa. Nós andamos junto e expomos a nossa vida para que você não apenas tome parte das contas para pagar, mas venha ajudar a fazer esse milagre, que de repente você sabe e a gente não, de como é que essas contas se pagam com o tão pouco que a gente tem arrecadado. Deus tem provido todas as coisas, mas eu acredito que a gente tem o dever de fazer mais. A gente tem o dever, meus irmãos, de constranger aqueles que estão fazendo pela razão errada, mostrando, através da nossa vida, provando para essas pessoas que a palavra, e só ela, foi suficiente para que a gente se tornasse mais generoso, mais abençoado, mais engajado, mais responsável do que aqueles que estão tentando barganhar com Deus. Então, se você compreende essa responsabilidade, é para você esse chamado de fazer parte disso daqui. Não é um ritual, é a tradução de um compromisso. E não é para a gente ver, é porque você crê que está assumindo um compromisso entre você e Deus. Nós não vamos fazer o controle, a ficha, ninguém vai te ligar dizendo que você está inadimplente. Nós não trabalhamos desse jeito. Mas o que nós cremos é que à medida que a gente vai se tornando responsável e assume essa responsabilidade por tudo aquilo que somos como igreja, meus amigos, como as coisas mudam, como as coisas começam a acontecer no nosso meio. Então, em nome de Jesus, se liberte das mentiras, da conveniência que às vezes a gente tem acreditado, porque infelizmente elas têm se tornado piores do que o ensinamento daqueles que equivocadamente estão explorando o povo. Por mais difícil que seja ouvir isso. A gente que diz que entendeu alguma coisa, está fazendo menos e pior do que aqueles que a gente está afirmando que não entendeu foi nada. Que Deus nos liberte, irmãos, das mentiras que a gente tem preferido acreditar. Amém? Se você trouxe seu dízimo, oferta, você que sabe a medida do seu compromisso com Deus. E que Deus pese a mão em você, não nos outros. Sinta-se livre, os envelopes estão aí.